Olá, pessoal, tudo bem? Professor Daniel Lima aqui de Matemática. E vamos fazer um videozinho aqui rápido com algumas questões sobre o conteúdo cilindro, né? Então, é um conteúdo que cai muito aí nos concursos e é muito importante para a galera que está aí no segundo ano do ensino médio, que geralmente vê no segundo, algumas escolas veem no terceiro, tá? Então, vamos fazer alguns vídeos para a gente poder aprender mais um pouquinho, tá bom? Questão 1. Determine a área total e o volume de um cilindro reto de altura 10 decímetros, né? Então, nós temos aqui, ó, a altura do cilindro. Lembrando que eu estou representando aqui o eixo. Mas lembrando que o cilindro é reto, então o eixo tem a mesma medida, né? Na verdade, a distância entre os centros das bases é 10 centímetros, beleza? E o diâmetro da base mede 6. Então, se o diâmetro, que é isso tudo, vai medir 6, nós sabemos que o raio vai medir 3. Então, nós temos um cilindro cuja altura mede 10 dm e o raio mede 3 dm. Eu botei cm, tá, gente? Mas é dm. É porque a gente não tem muito costume de usar o decímetro, né? Bom, como é que a gente calcula a área total mesmo? Vamos lembrar? A área total é a área das duas bases, que é 2πrh. Cada área tem 2πr ao quadrado, porque cada área é a área do círculo, que é πr ao quadrado. Mais a área lateral, que lembra que forma um retângulo, que é 2πrh. Então, a área total do cilindro reto é 2πr, que multiplica r mais h. Tá? Então, para quem não lembra aí, então a nossa área total seria 2π vezes 3, que multiplica 3 mais 10. Então, a área total desse cilindro, 2π vezes 3 é 6π, 10 mais 3, 13. Então, a área total, 6 vezes 13, 60, 3 vezes 6, 18, 78π decímetros quadrados. Lembrar que a área é metro quadrado, centímetro quadrado, decímetro quadrado. Beleza? E ele pede também o volume. Como a gente calcula o volume do cilindro? Lembrar que o cilindro, pelo princípio de Cavalieri, nós podemos aproximar para um prisma, né, cujo polígono da base tem infinitos lados, vamos colocar assim. A gente aprendeu que o volume do prisma é a área da base vezes a altura, o volume do cilindro também é a área da base vezes a altura. E como estamos trabalhando com cilindro circular, a área da base é πr ao quadrado vezes a altura, que é h. Então, o nosso volume é π vezes o raio ao quadrado, que é 3, vezes a altura, que é 10. Então, nós temos 9 vezes 10, e o volume desse cilindro é quanto? 90π decímetros cúbicos. Lembrando que a área é metro quadrado, centímetro quadrado, decímetro quadrado, volume, metro cúbico, centímetro cúbico, decímetro cúbico. Ok? Vamos para a nossa segunda questão. A diagonal da seção meridiana de um cilindro equilátero mede 5 centímetros. A área lateral desse cilindro em centímetros quadrados é... Então, vamos lá, gente. Primeiro, lembrar o que é a seção meridiana. Seção meridiana é quando você corta o cilindro no diâmetro, né? Ou seja, você divide ele ao meio da forma meridional, como se fosse de cortar ele de cima para baixo. E a seção meridiana nada mais é do que um quadrado que ele fala, tá? E ele ainda diz o quê? Que a diagonal, né, da seção meridiana, ou seja, a diagonal desse quadrado, nesse caso é um quadrado por quê? Porque ele fala que é um cilindro equilátero. Lembrando que o cilindro equilátero, qual é a característica dele? Que a altura, ou nesse caso a geratriz, né, é igual ao dobro do raio. A altura é igual ao diâmetro, tá? Então, nós temos que lembrar disso aí. Então, a altura é o dobro do raio. Bem? Então, qual vai ser a área lateral desse cilindro? Então, primeiro nós temos que só arrumar aqui para a gente lembrar da área lateral. Para quem não lembra, a área lateral
de qualquer cilindro, nesse caso circular reto, é 2πr, que é o comprimento da circunferência, quando você abre e forma um retângulo, né? Vezes h, que é a altura. Então, nós sabemos que o raio é igual à altura. Desculpa. O raio tem uma relação direta com a altura. A altura é quem? É o dobro do raio. Então, é 2r. Então, a área lateral é quem? 2 vezes 2, 4, πr ao quadrado. Beleza? Mas quem é R, Daniel? Nós sabemos que a diagonal dele vale 5. Como é que a gente vai calcular, então, a altura ou o raio? Tanto faz. Para a gente calcular a área lateral, não podemos perder o foco. Claro que nós sabemos que se é um quadrado ou um retângulo, nós teríamos aqui um ângulo de 90 graus. Então, nós vamos ter um triângulo retângulo. É isso? E cuja hipotenusa é 5. E lembrar que, se isso é igual a isso, nós sabemos o quê? Se aqui é h, aqui também é h. E nós podemos calcular, assim, o h. Se a gente tem o h, a gente tem o r. Beleza? Então, pelo teorema de Pitágoras, nós temos o quê? Que o quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos. Então, 25 é igual a 2h ao quadrado. Então, 25 sobre 2 é igual a h ao quadrado. Aí nós temos o quê? Que h é a raiz quadrada de 25 sobre 2. Vai dar raiz de 25 é 5 sobre raiz de 2. Ok? Nem vou mexer, porque depois eu vou ter que levar o quadrado aqui. E quem seria, então, o raio? Se h é igual ao dobro do raio, o raio é a metade da altura. Então, o raio é o quê? 5 sobre 2 raiz de 2. O raio é a metade. Eu dividi esse valor por 2. Então, aí a gente volta e substitui aqui. 4π, o raio, que é 5 sobre 2 raiz de 2 ao quadrado. Então, aí nós temos 4π vezes 5 vezes 5, 25. 2 raiz de 2 ao quadrado, dá 4 vezes 2, vai dar 8. E aí, simplificando, ó, por 4 dá 1, por 4 dá 2. A nossa área lateral desse cilindro é 25 sobre 2π. 25π sobre 2, o quê? Centímetros quadrados. Ah, Daniel, pode escrever 12,5, aproximar, e fica a critério do concurso, tá? Isso é só para a gente ter uma noção. Bom, questão 3, pessoal. Essa aqui é uma questão do Enem, muito interessante, que caiu em 2011. Ela é a cara dos concursos atualmente, tá bom? Vamos lá. É possível usar água ou comida para atrair as aves e observá-las. Muitas pessoas costumam usar água com açúcar, por exemplo, para atrair beija-flores. Mas é importante saber que, na hora de fazer a mistura, você deve sempre usar uma parte de açúcar para 5 partes de água. Além disso, em dias quentes, precisa trocar a água de 2 a 3 vezes, pois o calor pode fermentar a água e for ingerida pela ave, podendo deixá-la doente. O excesso de açúcar, ao cristalizar, também pode manter o bico da ave fechado, impedindo-a de alimentar. Isso pode até matá-la, então tem que tomar muito cuidado. Então, uma questão muito interessante, porque ela é informativa. Quando eu li essa questão, eu não sabia disso, não sei se vocês sabiam, tá? Foi retirado aí do Ciência Hoje das Crianças, FNDE, Instituto de Ciências Hoje. Bom, pretende-se encher completamente um copo com mistura para atrair beija-flores. O copo tem formato cilíndrico e suas medidas são 10 de altura por 4 de diâmetro. A quantidade de água que deve ser utilizada na mistura é cerca de... Então, primeiro, a gente tem que lembrar que é um cilindro. Eu tenho que calcular o volume desse cilindro e depois a gente vai transferir para ml. E, além disso, tem que tomar cuidado com as pegadinhas. Então, vamos lá. Então, qual é o volume desse copo em formato cilíndrico?
Se é um cilindro, o volume é πr ao quadrado vezes h. Ou seja, π vezes... Vamos, como ele quer um valor aproximado, eu vou aproximar o π para 3, tá, gente? Então, 3. O raio, se o diâmetro é 4, o raio é 2, beleza? E a altura é 10. Com isso, quem vai ser o volume? Vai ser aproximadamente 3 vezes 4 vezes 10. O volume é 3 vezes 4, 12. 12 vezes 10, 120 o quê? Centímetros cúbicos. Aí que muita gente se engana e já sai marcando D igual a 120. Tá errado. Primeiro que a gente teria que transferir isso aqui para ml. Beleza, isso é igual, não tem problema. 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml, ou seja, se o volume é de aproximadamente 120 centímetros cúbicos, o volume do copo d'água é de 120 ml. Mas lembre-se que o copo, o volume é da mistura. A mistura tem uma parte de açúcar e 5 partes de água. Então, a mistura tem quantas partes no total? A mistura tem 6 partes. Então, você não pode esquecer que ele quer saber a quantidade de água. Então, como é que a gente pode fazer isso? De várias maneiras, com uma regra de 3, por fração. Então, a gente pode pensar assim, ó, o total, que é 120 ml, equivale às 6 partes do copo. 5 partes de água e 1 parte de açúcar. Eu quero saber quantos ml vai ter apenas as 5 partes de água, tá? Então, o copo inteiro, que faz parte como 5 partes de água e 1 de açúcar, ou seja, 6 partes, tem 120 ml. Quantos ml vão ter as 5 partes de água? Uma regra de 3 simples que poderíamos fazer dessa maneira. 5 vezes 120, que vai dar 600, né? Passando 6 para cá, aí sim nós vamos ter que o quanto de água foi usado para fazer a mistura lá, para botar no potinho lá para os beija-flores, foi de 100 ml. Tem que tomar cuidado, questão de Enem sempre tem uma pegadinha. Não era uma questão difícil, mas era uma questão que tinha que ter atenção. E claro que eles vão botar o 120 aqui para tentar te confundir. Tá bom? E chegamos à nossa última questão do vídeo, né, que fala do cilindro de revolução. Seja um cilindro de revolução obtido da rotação de um quadrado. Então, lembrar aqui, claro, gente, não é um quadrado, tá? Aqui é um retângulo, óbvio. Mas se eu pegar um quadrado e rodar em torno de um dos lados, a gente vai formar um cilindro. Aqui, como ele rodou esse retângulo azul e formou um cilindro, cujo lado está apoiado no eixo de rotação. Então, para quem não lembra, esse aqui é o eixo de rotação, beleza? Determine a medida desse lado. Então, ela quer saber o lado ali, que é o x, né? Seria tudo igual, tá, gente? Claro que aqui é um retângulo, só deixando claro. Claro que aqui não é x, nós vamos ver. Desculpa, aqui está certo, é x, né? Porque é o quadrado. Sem unidade, de modo que a área total seja igual ao seu volume. Então, vamos tentar entender o que acontece num cilindro que nós temos, ele é gerado pela rotação do quadrado. Então, se fosse um quadrado, isso é x, beleza? Se isso é x, isso é o que do cilindro? É o raio da base. Então, o raio é x, que eu quero descobrir. E esse x aqui é o que também? O x também é a altura do cilindro. Então, tanto o raio quanto a altura é x. Ele fala que quer descobrir esse x, essa medida desse lado, para que a área total do cilindro seja igual ao seu volume. Bom, nós sabemos que a área total do cilindro é 2πr, que multiplica R mais H. E o volume do cilindro é πr ao quadrado H. Então, essa informação a gente tem, beleza? Bom, nós sabemos que tanto a altura quanto o raio equivalem a x. Então, vou substituir tudo por x. Ó. Raio é x, altura é x. Raio é x,
a altura também é x. E aí nós teremos o quê? Ó? 2πx, que multiplica x mais x, 2x, né? Igual a π, que multiplica x ao quadrado vezes x, dá x ao cubo. Mas antes de botar o x ao cubo, eu vou deixar assim de propósito. Vamos lembrar que quando eu estou multiplicando números diferentes de zero dos dois lados, a gente pode cortar, ó. Π com π, x com x. Beleza? E aí nós teremos o quê? Sobrou 2 vezes 2x de um lado e do outro lado sobrou x ao quadrado. Beleza? Então, aqui nós temos que 4x é igual a x ao quadrado. Tá? Bom, como os números são diferentes de zero, e eu tenho x ao quadrado é x vezes x, nesse caso eu posso cortar dos dois lados. Tá? E claro que eu quero números positivos, porque o correto seria jogar o 4x para lá e resolver a equação do segundo grau. Tá? Mas nesse caso nós não temos problema, que são valores positivos. Então chegamos que o x é o quê? 4 unidades de comprimento. Isso quer dizer que se eu pegar um quadrado e rodar, né, formando um cilindro, eu garanto que tanto a altura quanto a base, ele vai ter 4 unidades de comprimento. Essa unidade pode ser 4 qualquer coisa, tá? É uma questão muito literal, tá bom? Então, pessoal, chegamos ao final do nosso vídeo com exercíciozinhos de volume, né, de cilindro, e é importante que vocês comentem aí, quem puder comentar, tá bom? Até mais, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e vamos seguindo, tá bom?